Eu comecei trabalhando de babá, o que me ajudou muito, porque eu aprendi inglês ali com as crianças e tudo mais. E a Aline me trouxe, né, falou, irmã, vamos, né, vem trabalhar comigo aqui na loja de carro e tal, vou te treinar. Então, eu acho que o caminho realmente você começa ali no subemprego, mas quem quer, né, faz aqui nessa terra, essa é uma terra de oportunidades. Verdade. Então, quando eu tinha 2 anos de Estados Unidos, eu comecei no ramo de vender carro, trabalhava com uma loja de carros. Bem-vindo ao Level Podcast, esse podcast em parceria com o jornal Brazilian Times. Meu nome é Valmir, sou empresário no ramo da construção civil e também sou empresário no ramo automobilístico. Eu sou o Antônio, parceiro do Valmir aqui nesse podcast, tenho 20 anos de experiência na construção, sou licenciado. E estamos aqui para mais um episódio para vocês do Level Podcast Network. Direto dos estúdios do Brazilian Times, está começando o Level Podcast Network, um programa apresentado pelo Valmir Pascoal e Antônio da Silva, dedicado ao mercado da construção. Nessa noite nós temos duas mega empresárias aqui, são irmãs, pessoas que eu conheço, que eu respeito muito, eu sei da história de sucesso, então é um prazer ter vocês aqui. Eu gostaria que vocês se apresentassem, eu estou aqui com a Aline, com a Camila, se apresentam, fala um pouquinho o que vocês fazem, fala um pouquinho da sua história também. Vamos começar assim, já vamos começar colocando pimenta nesse tempero. Meu nome é Camila Poultry. Estou aqui nos Estados Unidos tem mais ou menos aí uns 6 anos. Sou empresária no ramo automobilístico, tenho investimentos também no setor imobiliário e sou também uma consultora financeira. Uau. Licenciada no estado de Massachusetts e Connecticut. Sensacional. Sensacional. Então, eu sou a Aline Moraes, eu tenho 29 anos, sou sócia, né, da Camila Poultry na loja de carros. Que a gente já tem há quase 6 anos. Tenho também alguns investimentos imobiliários e a gente está nesse ramo agora de seguro, né? Então a gente se licenciou e a gente pode compartilhar essa questão do seguro com qualquer estado dos Estados Unidos, que é muito incrível para a gente, e levar realmente conhecimento financeiro, né, para a nossa comunidade. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado a vocês. Eu estava muito ansioso com a vinda de vocês, mas eu gostaria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês, de quando vocês chegaram aqui nos Estados Unidos, como que foi a conseguir esse sucesso todo, né, de tantos anos de trabalho e hoje conseguir chegar ao êxito na profissão de vocês. Então, eu vim primeiro do que a minha irmã. Eu cheguei com 19 para 20 anos de idade, eu vim sozinha. E aí, quando eu tinha 3 anos dos Estados Unidos, eu falei, Camila, vem para os Estados Unidos, vamos, né, galgar essa terra juntos. Eu estava sentia muito sozinha, porque minha família estava toda no Brasil. E ela, né, falou assim, não, vamos embora então, e fez as malas e veio. E no início não foi nada fácil, né? A gente trabalhou como todo mundo, né? Começa como babá, limpando casa. Então, eu acho que o caminho realmente você começa ali no subemprego, mas quem quer, né, faz aqui nessa terra, essa é uma terra de oportunidades. Verdade. Então, quando eu tinha 2 anos de Estados Unidos, eu comecei no ramo de vender carro, trabalhava com uma loja de carros. E aí, quando a minha irmã chegou, a gente foi juntas para uma loja que tinha ali em Low. A gente começou ali juntas. Eu comecei a ensinar ela sobre o business de carros. Ela pode contar um pouco dessa experiência aí, que ela sempre fala que foi horrível, assim, né, no lado de que eu pegava muito no pé dela. Mas, e ela sendo a irmã mais velha, né, aí ela ficava assim, nossa, eu que era para estar sendo a pessoa que pega no pé. Mas, graças a Deus, com isso, a gente se fortaleceu juntas. E aí, depois de 2 anos, né, trabalhando para outras pessoas, a gente pôde ter a nossa própria loja de carros. Comecei lá na Beverly primeiro, depois eu falei para ela, vem ser minha sócia, ela comprou metade da empresa. E a gente transformou no business um business totalmente só de mulheres, né? Uau. De 2 donas, né? A gente tem pessoas hoje que ajudam, mas por mais de 2 anos ficou eu, a Camila e a Débora. 3 mulheres. E rodávamos a loja inteira assim. Depois de um ano, né? Um ano de business, a gente investiu no mercado imobiliário juntas. A gente comprou uma casa em Orlando para fazer Airbnb. A Camila depois também investiu numa casa multifamily em Nashua.
Então ela tem uma multifamily, tem uma casa própria também, graças a Deus. Eu resolvi ir para um outro caminho, investi num prédio comercial, que é o prédio da loja de carros. E aí eu comprei aquele prédio. Depois a gente comprou nossa casa da família também. A single family também. E aí nessa caminhada, a gente sempre juntas, a gente sempre gostou de investir, a gente sempre gostou de se proteger, de saber o que é melhor pra gente, pro business, para os nossos futuros, né, para nossas famílias. E aí a gente começou a estudar sobre o mercado mesmo, sobre bolsa de valores, mercado financeiro de fato. E a gente descobriu uma grande oportunidade e a gente se licenciou aqui nos Estados Unidos. Então a gente é consultora financeira licenciada, a gente oferece, né, várias outras coisas que nós vamos conversar com vocês, mas principalmente hoje a gente tem o prazer de poder atender a nossa comunidade, trazendo conhecimento financeiro, que é assim, que é muito maior do que você trabalhar ali, ralar, você tem que saber o que fazer com o dinheiro. E você, irmã, conta essa história. Sim, pra mim, assim, eu acredito que o maior desafio foi a língua. Né? Porque... Achei que você ia falar a Aline, eu já ia falar Jesus. Foi a Aline também, mas primeiro foi a língua. Porque você chegar aqui... Não é fácil, né? Não, você chegar aqui sem saber falar a língua e começar tudo do zero é um desafio muito grande. Porque, né, a facilidade que você tinha ali dentro da sua cultura, do seu país, de fazer tudo que você precisava, de repente você se sente completamente perdido. Então a língua foi bem complicado. Eu comecei trabalhando de babá, o que me ajudou muito, porque eu aprendi inglês ali com as crianças e tudo mais. E a Aline me trouxe, né, falou, irmã, vamos, né, vem trabalhar comigo aqui na loja de carro e tal, vou te treinar. E eu fiquei assim por mais ou menos 1 ano e meio. Eu acordava 4h30 da manhã e ia até 7 da noite direto, porque eu acordava 4h30 para o meu emprego de babá. Eu pegava na loja 9h30 e ia até 5, 6, 7 horas da noite. Uau. E assim, foi desafiador, porque assim, você não sabe a língua e a Aline tá falando assim, conta aí como que foi a experiência comigo. Porque ela era assim, ela falava assim, irmã, vai lá e abre esse seguro pra mim. Eu falava assim, como? Eu não sei falar inglês. Não, liga lá na Geico. A Geico, né, uma empresa de seguro. Liga lá, se vira, dá seu jeito, você consegue. E eu falava assim, meu Deus, eu sei falar hi e bye. Eu tava aqui há 6 meses. Eu não sabia falar nada. E eu falava assim, beleza. E eu lá soletrando as letras do VIN number, né, que é o chassi do carro. Exato. Tentando assim, né, para que eles me entendessem. Enfim, mas foi muito desafiador. E a gente também passou aí, né, por problemas pessoais aí de divórcio e tudo mais, onde a gente se juntou, a gente começou a morar juntas, assim, num apartamento pequeno com as 2 crianças. E por muito tempo, assim, eu falo que a gente era como um casal. Era como se fosse assim, né? Uma tomando conta das contas, a outra tomando conta das crianças. Se ela tava trabalhando, assim, eu tava em casa com as crianças. Eu era como se fosse o homem da relação e a Camila era a mulher da relação. E até hoje a gente tem essa relação um pouco assim. Até hoje a gente no sentido de, a gente é irmã, então a gente é sangue. Então, até quando a gente tava num momento difícil, a gente foi morar as 2 juntas, era assim, eu saía pra cima de pegar o dinheiro, porque querendo ou não, já tava legal, a Camila não tava ainda. Há mais tempo, eu ainda não tava. Né? Ela não tava ainda, então ela não conseguia tantas oportunidades quanto eu conseguia. Então eu falava assim, deixa comigo que o dinheiro eu vou atrás. Sensacional a história de vocês. Era uma e ela falava assim, mesmo. Deixa comigo que as crianças eu cuido. E aí ela era mãezona e eu era o paizão e era assim. E a gente fez isso por, o quê? 2 anos? Por 2 anos. E aí, à noite, no final do dia, a gente colocava as crianças pra dormir, sentava eu e ela no chão da sala com uma taça de vinho e a gente falava assim, irmã, como que nós vamos fazer? Eu falava, não sei, mas é um dia de cada vez. E a gente foi assim, um dia após o outro. Mais lindo a história de vocês, mas hoje a gente quer que vocês entreguem conteúdo rico para nossa comunidade. Ótimo. Exatamente. Vamos voltar na agência de carro. Tá? Quando se vai um cliente lá para comprar um carro na agência de vocês, quando o cliente chega sem saber nada de carro, tá? Como que é essa ajuda que vocês dão para ele? Se eu quero aquele carro ali, vocês explicam para ele que esse carro tem um consumo dessa forma, qual que tem dificuldade para comprar peça de carro,
é feita uma assessoria para ele, para o primeiro cliente, para o cliente novo, por exemplo, né? Sim, Que não entende nada de carro. Nós tentamos identificar a necessidade de cada cliente. Né? Então, o cliente às vezes chega lá, olha, eu trabalho na construção, né? Ou eu trabalho de babysitter, eu faço isso, eu preciso do carro, né, para essa função. Ou então, Camila, é só para passeio, eu quero um carro de passeio para o fim de semana, um carro para a família. Então, a primeira coisa é identificar a necessidade dele. E aí nós vamos apresentar as opções que a gente tem no pátio, né? E se não tiver ali o que ele precisa, nós também trabalhamos por encomenda. E aí nós vamos atrás eu tenho uma grande pergunta. Você falou, você encontra a necessidade. Por exemplo, quando uma pessoa trabalha no ramo da construção civil, tem vans. Vamos supor, geralmente a pessoa vai procurar comprar uma van, ou uma caminhonete, né, uma truck, ou uma minivan. Mas tem carros que suportam mais peso, menos peso, por exemplo. Vocês perguntam qual é a atividade que você faz? Funciona mais ou menos assim? Geralmente eu faço esse trabalho mais assim com relação à marca, que carro e tal. Porque eu compro os carros da loja. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala que ela trabalha no ramo da construção, eu pergunto, você faz roof? O que você faz? Você faz pintura? Porque tem a necessidade daquela pessoa e daquela função. Se ela faz roof, eu já falo, você não vai pegar uma 1.500, você tem pelo menos 2.500 pra cima, porque você vai carregar muito peso. Se você vai muito pra Boston, eu falo, então vai até a medium roof, porque Boston não comporta high roof, porque você passar naqueles túneis, eu falo que eu aprendi com os próprios clientes. Se você for passar no túnel, você não vai conseguir passar, você tem que mudar de rota. Então, várias coisas a gente vai conversando. Eu converso muito com os clientes, acho que foi interessante o que você falou, qual carro que é mais barato peça, consumo, a gente apresenta pra eles consumos, a gente tem tudo certinho dos carros. Tem carro que é americano, tem carro que é mais fácil de achar peça, e tem carro que não, que é importado. Então, a gente conversa com ele sobre isso. Eu tenho as minhas preferências também de carro. Às vezes, o cliente vem pra mim e fala, eu quero uma Dodge ProMaster, exemplo, tá? E eu vim pra ele assim, olha, isso, nesses anos que você tá me pedindo não foi interessante. Tanto que eles tiveram que ter bastante recall. Então, não compre nesses anos. Ou então, nesses anos, é interessante mais Ford Transit. Então, eu trago muito isso pro cliente, conhecimento, mas pra ele abrir a cabeça. Mas se ele quisesse bater na tecla, eu compro. Entende? Mas eu aviso primeiro. E eu acho muito legal o que a gente faz com os nossos clientes, que às vezes faz até uma consultoria com relação ao crédito. A gente cria relacionamento com o cliente também, porque, sabe? Exato. E a pessoa, a gente tem acho que o nosso diferencial é atendimento e relacionamento. Porque a minha mãe, por exemplo, ela é uma das nossas vendedoras e ela também gera um relacionamento incrível com os nossos clientes. Então é incrível que a gente é uma família mesmo. Então, não só a gente já trouxe agora meu pai e minha mãe, depois desses 3 anos. É uma empresa familiar, né? Depois desses 3 anos, nós duas, né? A gente tem, meu pai entende muito de carro também. Ele faz toda a parte lá de fora, leva o carro para mecânica. E a gente traz para o cliente assim, olha, seu crédito está assim, vamos conversar. O que a gente consegue melhorar no seu crédito para o próximo carro? Porque nesse agora, seus juros vai ser assim. Não por culpa nossa, nem do banco, mas porque você não trabalhou seu crédito. Dele, então, vamos alinhar e planejar para o seu próximo carro, você ter uma expectativa e pegar um crédito melhor. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vejo muito, eu já estou aqui há 28 anos nesse país, e já vi muito acontecer e ainda acontece. Diminuiu, mas ainda acontece. O cliente ir lá e comprar o carro na agência e aí eles dão ali talvez 30 dias de garantia e depois o carro dá um problema. Aliás, perdão, deixa eu refazer a minha pergunta. O cara é apresentado o carro para ele num preço bom, que o carro está 100%, mas o cara não tem a história do carro, se teve uma batida, como que foi o carro por dentro, e aí daí a 2 meses, porque o cara só deu 30 dias, daí a 2 meses o carro dá um problema, ele volta lá, e aí a agência já não... É muito importante, muito interessante essa pergunta, gostei bastante, porque eu gostaria... Você quer falar? Não, essa dica é muito importante, não é que eu quero falar, é que eu gostaria que você desse uma ênfase, olhando para o público, e explicasse essa questão dessa importância. Que é muito delicada. Que é muito delicada. Então, olha só, eu quero falar sobre isso, porque foi muito interessante a sua pergunta e eu acho que vai ser muito importante vocês entenderem, tá? Olha só, primeiro, o fato de uma loja não te dar o Carfax, isso é também muito... O que é o Carfax? Carfax é o histórico. Ele falou sobre o histórico, o Carfax é o histórico. Então, Carfax, você vai comprar um carro, peça o Carfax. Então, se a empresa não te deu o Carfax, às vezes a empresa tem muitos clientes, tem muita gente entrando, saindo, muita gente falando ao mesmo tempo, é culpa sua
também. Porque muitas vezes a empresa, ela tá naquela correria, naquela loucura. Então, você também tem que se informar de quais são as perguntas que você tem que fazer na compra do seu carro. Mesma coisa de eu comprar uma casa e eu não pegar a inspeção. Não colocar a inspeção. Então, isso também é culpa minha. Entendeu? Se o carro depois deu um problema. Agora, eu queria fazer uma outra ênfase. Vocês foram comprar um carro, receberam o Carfax, tá? Vamos falar que vocês receberam o Carfax, tudo certinho. A empresa, às vezes eu mesmo cutuco e falo, deixa eu passar o Carfax, às vezes o cliente nem perguntou. Mas também acontece do cliente, às vezes, esquecer e eu também. Então, passei o Carfax, tá tudo certinho ali no histórico. O histórico está certo não quer dizer que o carro não vai dar algum problema, porque o carro é uma máquina. Até carro zero que sai da concessionária pode dar problema. Então, a gente não promete um mar de rosas nem nada. A gente promete que a gente vai dar assistência quando acontece algum problema. Porém, fato de uma empresa dar 30, 60 ou 90 dias é lei em Massachusetts de acordo com a milhagem do carro. Então, não é algo que eu criei, não é algo que a Camila criou em nenhuma das outras lojas. Tem gente que dá 30 dias sabendo que o carro tem 90. Isso sim é errado. Mas a gente tem um formulário que mostra se é 30, se é 60 ou se é 90, de acordo com as milhas. De acordo com a milhagem. E Então, é de acordo com a milhagem. Informação importante essa daí, que nem todo mundo Então, sabe. só para repetir. Então, assim, se o meu carro ele tem baixa milha, é 90. 90. Se o meu Sim. carro tem... Até 84 Se eu não me engano, é 60. até 84 para cima até 40 120. mil milhas, 90, né? De 0 a 40, de Mas 40 eu tenho uma 80, pergunta para você, Camila. 60. Vamos supor, tudo bem, 90 dias é uma garantia muito pequena para um carro. Eu quero para um financiamento, por exemplo, de 3 a 5 anos. Eu conseguiria colocar uma garantia estendida, como todo mundo está vendendo agora. Com Isso certeza. funciona realmente ou é muito burocrático quando dá o problema no carro? Explica um pouquinho sobre garantia de carro, por gentileza. A garantia estendida, ela funciona sim, tá? Mas realmente é burocrático. Por quê? Porque a companhia da garantia, ela vai querer checar se não foi mau uso, ela vai mandar um inspetor, né, uma pessoa para ir lá e ver o que quebrou no carro, qual que foi o problema, qual foi o defeito e foi causado pelo quê? Né? Eu vou só contar um exemplo para vocês que aconteceu com a gente, de um cliente que colocou, né, aqui nos Estados Unidos a gente precisa usar aquele líquido... como chama aquele líquido? Antifreeze, né? Por conta das baixas temperaturas, você não pode colocar água e o cliente colocou água. Ok. Então, a garantia, nesse caso, ele não vai cobrir, porque foi mau uso, né? Mesmo que, às vezes, ele não sabia. Falta então de informação, né? Exatamente. Então, assim, ela funciona? Ela funciona. Algumas garantias são mais burocráticas que outras, tá? Nós trabalhamos com uma... Que é muito boa. Que ela é muito boa, ela funciona muito legal. Inclusive, nós já utilizamos dessa garantia 2 vezes. Ajudamos os nossos clientes a dar claim na garantia 2 vezes com essa companhia e deu muito certo. Outras, às vezes, é mais burocrático, mais chatinho, mas funciona. Mas se não tivesse sido culpa do cliente, eles vão investigar. Eles vão investigar, Se não tivesse sido com culpa do certeza. cliente, eles sim cobrem. Seu Aline, você colocou que né, para poder procurar mais informações do novo cliente. Hoje a gente tem um problema. Quando ela fez a pergunta, né, que ela mencionou que tem que procurar ir no Carfax, por exemplo, né, para ver a história do carro. Então, desculpa. Hoje a gente está com um problema sério aqui no país de tá chegando gente todos os dias. Era 2.000 por dia, agora aumentou para 3.000 por dia de pessoas. Sim. E essas pessoas, hoje, a gente tem um problema. Eu estou tendo um problema, não um problema, eu estou vendo o problema na comunidade de falta de informação na área da construção. Aí, a questão é, também eles vão ter essa falta de comunicação na hora de comprar o carro, porque não falam inglês, eles não sabem procurar informação. Você falou em procurar informação. Vocês ajudam também o cliente Sim. nessa questão, quando não fala inglês, exato. entendeu? É isso que eu queria Porque, falar. né? A gente, nosso diferencial é que a nossa empresa, ela tem, a maioria fala português, né? Então, assim, na verdade, todos falam português. Alguns falam inglês e espanhol, mas todo mundo fala português. É a língua principal. E quando um cliente vai lá, totalmente assim, cru, às vezes já aconteceu várias vezes eu passar 3 horas com um cliente que não comprou o carro, só para poder ensinar ele, ó, aqui funciona de tal jeito FICO, crédito é assim, vai até 30% do seu cartão de crédito, não passa disso para você ter um bom crédito. A gente faz muito essa educação com o cliente. Eu teve uma época, né, que Muito eu até mesmo. postava, toda semana eu postava a escolinha do crédito. E eu era a professora do crédito que ensinava as pessoas, que as pessoas querem às vezes milagre, e quando chega lá a nossa
Mesa e Senta com o crédito de 500, não tem milagre que eu consiga fazer. Então, eu gosto de informação, eu gosto de ensinar Carfax, eu gosto de falar o MMR, muitas pessoas não sabem o que é MMR, que é a média ali de quanto vale o seu carro. É como se fosse a tabela FIPE do Brasil. Então, eu gosto de passar isso. Eu gosto de, às vezes, perder, entre aspas, né? Muitas pessoas falam, você tá perdendo seu tempo com essa pessoa, que essa pessoa não vai nem comprar. Eu gosto de perder o meu tempo, porque eu sei que dali ela vai sair e ela não vai ser enganada por uma outra pessoa. Ela vai entender como funciona. Então, toda a minha explicação é em português. Eu gosto de sentar e falar tudo com as pessoas. E só complementando a resposta da Aline, que uma coisa que a gente faz também, né? No que você falou assim, muitos deles, às vezes, não falam a língua e têm dificuldade, né? Inclusive, o nosso contrato de compra e venda, ele é em inglês. Mas quando eu coloco em frente o contrato, em frente ao cliente, para ele assinar na mesa ali com a gente, eu explico para ele um por um. Eu falo, olha, isso aqui você está assinando, né? É o odômetro do carro. Essa daqui é a sua garantia. Essa aqui é a lei do consumidor de Massachusetts. A sua garantia vai assim, olha, isso daqui, a garantia cobre, motor e transmissão. Essas peças aqui são as que cobrem. Essas partes aqui embaixo, alarme, som, a garantia não cobre. Então, assim, eu acho que é muito importante que você tenha essa transparência, essa clareza com o cliente. Porque quando nós fazemos dessa maneira, ele entende. Ele entendeu e ele sabe que se daqui tantos meses o carro der problema, ele sabe que por lei agora é de responsabilidade dele, tá? Mas ainda assim, nós somos uma loja que nós damos muita assistência ao nosso cliente. Então, é muito difícil um cliente que volta, às vezes depois do tempo da garantia, que nós simplesmente, né, não é minha parte mais. Normalmente, nós indicamos alguém que pode ajudar, alguns mecânicos que sabem dar claim na garantia, sabe? Para poder facilitar esse processo, porque se ele não fala inglês, como que ele vai dar claim na garantia? Verdade. Então, tem alguns mecânicos que fazem isso, faz o processo todo para o cliente. Que não a gente pode falar que hoje, para a comunidade brasileira, que além de vocês venderem carros, vocês dão meio que uma assessoria... Sim. Também na área financeira. É natural que aconteça. Automático. Exato, uma educação, não é nem uma consultoria, uma educação também. Acaba sendo uma educação também automática, porque vocês também querem ajudar a comunidade, correto? E acontece também que, por exemplo, quando a Camila falou assim, às vezes o cliente, ele volta e ele tem alguma situação, às vezes a gente não assume 100% do problema, porque já passou do tempo, mas a gente assume com metade. Então, a gente faz, às vezes, a gente dá aquela extra mile, né, aquela anda uma milha a mais. Para poder realmente estar dando assistência. Muitas vezes, a gente também, por conhecer de carro já, entender, por exemplo, uma Ford Escape está perto de 100 mil milhas, normalmente dá problema de transmissão após 100 mil milhas. Quando a gente conhece de carro, a gente tem um carro ali que pegou na troca, que é desse estilo, por exemplo, um carro que a gente sabe que está próximo a um problema, mas ele não está com problema agora, a gente indica a pessoa a fazer a garantia estendida. A gente fala, olha, este estilo de carro, porque eu não fiz o carro, né? A Ford fez, mas eu sei que eles têm mais recalls nessa fase. Então, eu falo, olha, por esse estilo de carro que você gosta, que você quer comprar, nessa fase é interessante que você tenha, então, garantia estendida. Então, compra já com a garantia estendida para você evitar ter qualquer problema, porque pode ser que seja daqui a um ano. E aí você não vai ter assistência nenhuma. Tá, a pergunta, então, nesse caso, como que a pessoa que não fala inglês, não tem essa informação, hoje conseguir essa informação que você está falando, que, por exemplo, comprar um carro, igual você falou, esse carro aí, né, que é até 100 mil milhas, não compra acima de 100 mil milhas, porque vai ter problema de transmissão. Só com pessoas, né, que queiram falar a informação. Ah, é? Como que essa pessoa vai pesquisar? Só se ela for pesquisar. Ela pode pesquisar, mas ela vai encontrar só vídeos em inglês, ou ela vai encontrar pessoas floreando, compra aqui comigo, que o carro é maravilhoso. Então eu posso falar aqui para a comunidade que vocês têm um diferencial na loja de vocês, que quando o cliente novo, que ele não tem informação, que ele não fala inglês, se ele chegar lá e quiser comprar um carro, e vocês tiver um carro desse que você acabou de falar aí, e ele tiver acima de 100 mil milhas, por um exemplo, de repente ele não, eu gostei daquele carro, você vai ser honesta, vocês vão ser honestos e falar com ele, esse carro pode ter problema de transmissão. No mês passado, faça uma situação assim, eu tirei um cliente, o cliente queria demais uma Evoque. E eu falei, e eu tinha uma no pátio. Eu falei, cara, não compre esse carro.
Falei, não compra esse carro. Eu falei assim, compra esse. Tem outros aqui no pátio. Falei, não, mas é meu sonho. Eu falei assim, você vai morrer na gasolina. Eu falei assim, e quando der problema, é problema muito caro. Você trabalha assim, você ganha tanto por semana, porque eu vejo o dinheiro dela. Né? Não é o perfil da pessoa. Você quer morrer na nota? Você tá começando, você ganha, sei lá, R$1.500 por semana. Isso não é o perfil, não é o carro pra você. Não é um carro pra uma house cleaner, por exemplo, né? Não é, vai rodar muito. Na verdade, pessoal, muito obrigado por estar aqui, porém, nós não apresentamos a loja de vocês. Eu quero que vocês, né, todo mundo está interessado em saber aonde que é a loja de vocês. Nós falamos de várias qualidades, eu já estou com vontade de comprar um carro lá, na verdade, já comprei um carro lá. Comprou. Com elas eu conheço, eu tenho business junto com elas, eu sei a seriedade do trabalho delas. Não só sou amigo, como também sou cliente delas, e eu sei a seriedade que é a Beverly Auto Sales, lá na cidade de Beverly, né? Você que está precisando comprar um carro, dar um update no seu carro, realizar um sonho de um carro, pode ir lá. As meninas realmente falam a verdade. Eu sei disso, que até para mim, elas sabendo das minhas condições, elas me confrontavam, eu confrontava elas, mas no fim, elas vão vender o melhor carro para vocês ali. Por quê? Porque não somente elas querem... que você realiza o seu sonho, mas também elas não querem ter problemas. Não querem dor de cabeça. Não querem dor de cabeça. Verdade. Mas eu gostaria de entrar num outro assunto aqui com vocês. Deixou todo mundo querendo falar mais de carro, porque tem tantos problemas, né? A gente vê que para ter um dealer, um estacionamento que vende carros, um dealer de carros, você tem que ter estômago também. E a gente poderia falar aqui 3 horas, problemas, críticas, soluções, coisas que acontecem. Mas eu gostaria de falar uma coisa aqui, que hoje é uma grande importância para a comunidade, e vocês são consultoras financeiras. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco sobre isso. Como assim consultora financeira? Você vai saber o que eu ganho? O que é isso? O que vocês têm para me oferecer? Vai ajudar a ganhar, eu ganhar mais dinheiro? Eu estou precisando. Né? Vamos lá, eu estou precisando. Me ajuda. O que vocês oferecem como consultoras financeiras? Eu acho que assim, a gente pode começar falando que o nosso trabalho, ele não é um trabalho de uma reunião, ele é um trabalho de uma vida inteira. Então a gente não vai te atender hoje e virar as costas para você amanhã, vai ser um trabalho assim de pegar na sua mão, outra vez que você precisar ligar, você pode ligar para mim, para Camila. Então assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho extenso. A gente vai ser sua consultora financeira para sempre. Então assim, o que nós oferecemos para a comunidade, tá? Seguro de vida com benefícios em vida. Então, assim, não é um seguro de morte, né? Que deveria chamar seguro de morte, porque morreu, a família recebe. Não. Então, teve um problema, uma doença crítica, um câncer, uma parada cardíaca. Tá isso, vivo, sobreviveu. Você tem acesso até 80% do seu dinheiro. Então, você teve uma doença terminal, até 90% do seu dinheiro. Você teve um acidente de trabalho, igual na construção, ou você teve um acidente de carro. Você não consegue fazer 2 das 6 principais atividades do seu dia a dia, né? Muita gente acontece isso. Você vai receber até 60 meses de 4% do seu salário, do quanto 2% do que você tem. Uma pergunta. No seu caixa. Mas consultor financeiro, seguro de vida, isso daí é coisa para rico, não? Não. Na verdade era, né? Por muitos anos. Porque isso é muito chique, como assim? Eu tenho seguro de vida ou eu tenho um consultor financeiro. Isso é coisa de rico. Além de tudo que a Aline falou, que eu só queria complementar um pouquinho, que a consultoria financeira também, ela não é só aí o seguro de vida em si. Tá? A consultoria financeira, ela é uma conscientização, ela é uma educação financeira, tá? Que parte de um princípio que você que chama Pay Yourself First, tá? Que é se pagar primeiro. Então, vamos supor, Camila, de agora, recebeu ali um salário de $1.000 por semana. Ela separa 50, $100 para Camila do futuro, esquece daquele dinheiro, vive com o restante. Então, assim, eu gosto de falar, eu costumo falar, né, que nós brasileiros, né, que saímos lá do Brasil, a gente vem para cá com muita garra, muita determinação, de trabalho, né, assim, a gente vem com... É um povo trabalhador, eu falo, né? sangue no olho, né? É verdade. De crescer, de fazer dinheiro, porque ninguém deixou ali a família, tudo que conhecia, cultura, os amigos, né, para vir aqui brincar, né? Eu falo assim, o pessoal vem com sangue no olho para trabalhar, e se tem uma coisa que a comunidade brasileira sabe é fazer dinheiro. É verdade. Eles eu fazem dinheiro. É lindo de ver. É lindo, né? Só que agora a gente precisa organizar essa finança, organizar esse dinheiro, né? Como que eu vou fazer o meu planejamento financeiro?
Como que eu vou planejar o meu futuro? Todo esse dinheiro que eu tô fazendo aqui, que eu tô trabalhando de 7 a 7, né? Tem gente que aí 2, 3 trabalhos. Como que eu vou organizar isso aqui agora para preparar para o meu futuro? Né? Porque a gente não quer ficar nesse ritmo de trabalho para sempre. Não. Então, assim, essa é a consultoria financeira. É você planejar o seu futuro, pensar lá na frente. Tá, eu tenho uma pergunta. Existe o seguro de vida temporário? Tem. Então, existe o vitalício também, correto? Existe o vitalício, mas qual que é a diferença de um dos dois? Então, existe o vitalício, ele é um seguro diferenciado, porque é um seguro que quando você chega aos 65 anos, se você não tiver nenhuma doença, você não teve nada, você vai escolher receber uma renda vitalícia até os 120 anos de idade, a National paga. Então, até os 120 anos de idade, você pode ter um salário, ou você pode retirar tudo aos 65 anos. O seguro Term Life, que a gente chama de Term Life, você pode estar protegido 10, 20 anos. Mas se você não tiver nada durante esses 10 ou 20 anos, que é o que você vai escolher, você não pega de volta. É igual o seguro de carro. É igual o seguro de carro. Você pagou para estar protegido. Então, o Term Life, desculpa, o Term Life, então, seria você paga e você não consegue pegar nada em volta. Se você morrer, somente se você morrer, exato? Se você fizer o Term Life, você consegue pegar o dinheiro se você tiver alguma doença grave, igual eu te falei. Ele tem o benefício em vida. Okay. Você quer fazer por 20 anos. Certo. Aí você teve, né, Deus não permita, mas você teve ali um diagnóstico de câncer. Correto. Você consegue pegar até 80% do seu valor. Vamos dar exemplo, você faz para $1 milhão. Se você pegar até $800 mil, mas aquela pólice vai se encerrar. Okay. Aquela pólice vai acabar. Entendi. Se você faz o vitalício, você consegue, com 65 anos, você não teve nada. Você tá bem, tá saudável, tá ótimo. Você tem um dinheiro acumulado. Você não só investiu para proteção. Você investiu para aposentar. Então o investimento Aline, também, né? Eu tenho uma pergunta. Para nós que trabalhamos no ramo da construção civil, nós falamos de 1 milhão, 800 mil, é muito dinheiro. E eu fiz até uma pergunta engraçada, que seguro de vida é para rico. Quanto que eu pagaria numa pólice para garantir um acidente? Vamos supor, se eu tiver um acidente do trabalho na construção civil. Quanto que eu pagaria, o mínimo, para não ter desculpa de falar assim, eu não paguei porque eu não tinha dinheiro? Olha, muito interessante essa pergunta, porque a gente queria entrar nisso com relação à construção, né? Porque a construção é um ramo onde vocês têm muitos funcionários, onde você tem muito risco. Então, a gente queria muito falar sobre isso. A média de um seguro para mulher é de $50 e a média do seguro para o homem é de $60 por mês. E é muito interessante quem é dono de business fazer para todos os funcionários. Por quê? 2 motivos. O primeiro que a gente tem visto, que diminui muito o turnover, que as pessoas querer pedir demissão, sair, né? Querer sair da empresa e trocar de companhia. Porque a pessoa fala, cara, nessa companhia eu tenho um benefício. Se você traz a esposa para perto, por exemplo, faz um meeting ali, faz uma reunião na sua companhia e fala, a partir de hoje, esses meus 10 funcionários aqui têm benefício em vida, você paga aí $60 ali, por exemplo, para cada homem, que é muito baixo. Se você traz a esposa, essa esposa vai fazer ele nunca sair daquela empresa, porque para ela é a melhor coisa, é a melhor empresa que ele pode trabalhar. Porque se acontece uma coisa com ele, que é o provedor, ela vai pegar ali $1 milhão, ela tem 2, 3 filhos, ela quer que esse homem trabalhe nessa empresa. Na verdade, quantos acidentes do trabalho nós já tivemos aqui com a nossa comunidade. Exato. E quantas famílias ficaram desamparadas por causa de $60? Exato, é o que eu te falo. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que a pessoa, o dono dessa companhia, ela usa isso para abater imposto de renda. Ou seja, para aquele empresário, não custou nada ter colocado seguro em todos os funcionários. Para um funcionário é incrível ter. Para a esposa é incrível ter. E uma última coisa, na verdade, que eu acho que é muito importante, é que, além de tudo isso, essa pessoa, ela tá sentindo assim, cara, eu estou sendo valorizado. E a gente sabe que para você trazer um novo funcionário, você gasta, em média, 3 vezes o salário dele até ele ficar bom, até você treinar ele. Então, você não quer ter um funcionário saindo todo o tempo, porque custa muito mais você treinar um novo, como eu te falei, custa em média 3 salários daquela pessoa, do que você pagar para ele um plano de benefício em vida de $60 que você vai abater no seu imposto. Pergunta, você falou então que mais ou menos o homem 60, mais ou menos a mulher 50 dólares por mês. Por mês. Uma média. Uma média. Quanto que você compraria de seguro?
Qual o valor da pólice que seria? Então, depende da idade. De cada pessoa. Tá. Idade, sexo, histórico de saúde. Abuso de drogas ou alguma coisa. Ok. Tem que fazer algum exame antes para... Não. Ou como que funciona? Como que... Tudo bem, eu pareço ser uma pessoa extremamente saudável, vamos supor, um exemplo, tá? Mas como que vocês vão saber quanto tempo eu vou viver? Para saber quanto que vai ser minha pólice? Na verdade, nós não vamos saber, né? Pessoal, para vocês que estão aí em casa, a gente não está falando de seguros relativos à empresa, nem Workers' Compensation e nem Liability. Estamos falando de seguro de vida com benefício para acidente. Pessoas físicas, pessoas... Tá bom? Então, como que você vai saber? Vamos supor, eu tenho 5 empregados ali. Não significa que os 5 vão ser $60, certo? Não. Eles vão ser entrevistados, vai ter um exame? Como é que funciona? Então, olha só, você quer falar? Não tem um exame, tá? Não tem um exame, a gente vai coletar todas as informações daquela pessoa e nós subimos uma aplicação dentro da seguradora, tá? E a seguradora, ela vai atrás das suas informações. Ela vai checar o seu background, né? Então, ela vai checar seu histórico médico, se você tiver alguma coisa, ela vai atrás. E se houver necessidade, então a própria seguradora que vai solicitar mais provas ou algum exame, alguma coisa. Mas você nunca vai ter que ir no médico. Se a seguradora é muito raro, vamos dar exemplo que 99% das vezes é aprovado sem médico. Tá. Se precisar do médico, a seguradora vai mandar na sua casa e vai fazer um exame em você. Tá perfeito. Porque você está falando que eles vão checar o histórico médico, porque a pessoa pode ter tido uma doença há 10 anos atrás e hoje não tem mais. Correto? Então, como é que ele vai usar o histórico do médico para poder? Eles checam. Não, mas eles checam com os hospitais. Porque aqui, né, tudo fica no histórico, né? Tudo. Sim. É, aqui no caso. Quando você sobe a aplicação, você assina um termo de que você autoriza a seguradora a ir atrás do seu histórico, da sua informação. Tudo bem, mas o que eu estou te falando, como você está falando que eles não fazem o exame, correto? Só para o público ficar bem esclarecido. Ele teve uma doença há 5 anos atrás e se curou. Com 3 anos ele se curou. Aí ele vai fazer um seguro com vocês, correto? Agora, aí a seguradora, vocês vão mandar a informação deles para a seguradora, ela vai no histórico dele médico e vai achar tudo lá e vai lá. Pô, ele teve uma doença lá e tal. E ela vai falar sim ou não. E ela que vai a gente teve um caso... Pois é, mas só com o histórico que está lá, ele já está curado. Mas ele não vai estar voltando no médico. Isso não quer dizer que ele não vai te aprovar. Também você ter tido uma doença não quer dizer nada. Por exemplo, eu aprovei agora uma pessoa que ela fez uma cirurgia. Ela tirou o útero. Ok. E aí ia ser, quando eu fiz lá pra ela direitinho os números, ela ia pagar $35 por mês. Ficou bastante tempo para aprovar, ao invés de 5 a 7 dias úteis, ficou uns 10 dias para ser aprovado. Mas quando aprovou, eles me mandaram um e-mail me fazendo mais 2 perguntas sobre a cliente, onde eu como agente, eu respondi o e-mail esclarecendo, perguntei para a pessoa, olha, o que aconteceu em tal data, porque a seguradora tinha as datas de consultas dela. Eu perguntei o que aconteceu em tal data, ela me falou, eu respondi aquele e-mail, e aí no final das contas aprovou melhor do que eu pedi. Hoje ela paga $19 por mês. Legal. Tá. Eu tenho uma pergunta. Nós estávamos falando somente sobre a questão de um acidente, né? Então, eu tenho alguns casos para contar. Por exemplo, eu conheci uma house cleaner que ela tinha rota, na verdade, esposa de um amigo meu, e no caminho do trabalho ela sofreu um acidente. Teve uma que teve fratura exposta, outra. Então, nesse tipo de caso, todas estariam cobertas. Exato. Mas, desculpa, eu acho que você teria alguma pergunta relativa a isso. Na verdade, eu como imigrante também, vim para cá, e eu sempre me perguntava o seguinte, eu sempre me preocupei muito se acontecesse algo para mim, como que a minha família ficaria coberta, mas é muito importante que eu vejo que existe um vazio de informação para você aí, imigrante que está aqui nos Estados Unidos. Como eu vou me aposentar aqui nesse país? Como que eu vou conseguir? Porque nós não somos... A máquina, ela tem um tempo que ela dura e ela quebra. E nós também, vai chegar um momento, nós não vamos trabalhar aqui até os 65 anos ou até os 70 anos. Existe um plano de aposentadoria? Por exemplo, eu quero me aposentar com 50 anos. Ou se não, eu quero trabalhar até os 50 anos. Existe um plano de aposentadoria para aquela pessoa que trabalha na construção civil, que trabalha como house cleaner, que trabalha como na parte de delivery ou alguma coisa assim? Ou é específico por cada pessoa? Como que funciona isso?
Sim, eu costumo falar que, igual você falou, né? O nosso corpo é a nossa máquina, é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? E as pessoas, às vezes, colocam seguro em tudo, né? Até no iPhone. Eu acabei de trocar o meu telefone por um iPhone e aí vem lá, te oferecem o seguro do iPhone em caso de quebrar e tudo mais. Então, sim, é importante você já pensar nisso. Não só em questão de morte, de falecimento, mas também em questão de debilidade do seu corpo, de às vezes você não conseguir mais exercer a função, né? Eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que muita gente já deve ter visto. Por exemplo, em vários mercados, né? Por exemplo, no Market Basket, a quantidade de idosozinhos que você vê trabalhando lá. Você pensa que eles estão trabalhando lá porque eles querem? Não, lógico que não. Não é porque eles precisam. Então, o Market Basket, ele, na verdade, dá uma oportunidade para essas pessoas trabalharem, para elas continuarem sobrevivendo, né? E por quê? Porque faltou um planejamento financeiro ao longo da vida dela. Então, hoje nós representamos uma das companhias, né, que nós representamos é a National Life. Você pode falar ali na câmera, por gentileza? Uma das companhias que nós apresentamos hoje é a National Life, tá? E ela é uma das poucas companhias que oferece esses 3 benefícios, tá? O primeiro benefício aqui é o benefício da herança, tá? Que die too soon, né? Se a pessoa morre cedo, né, ela deixa a herança para a família dela. O terceiro benefício aqui, o segundo aqui, Become 3. Isso daqui é em caso de doença, como a Aline falou, doença terminal, doença crítica ou em caso de invalidez, né? Ela acessa parte do benefício que ela tem, tá bom? E o terceiro aqui é Live Too Long, que é o quê? É a aposentadoria. Então, quando a pessoa passa pela vida dela, né? E ela não teve situação de... Isso seria o ciclo. Esse é o ciclo da vida. Os 3 aqui. Ela não teve, né? Ela tá viva, tá saudável, não teve nenhuma doença crítica, nem nada, não acessou o benefício dela. Tudo que ela acumulou, não deixou herança, né? Ela tá bem, chegou lá na idade que ela quer aposentar, ela tá saudável, bem, né? Tudo que ela acumulou ali no plano indexado dela, que é o nosso plano principal aí, né? Que tem todos esses benefícios aqui, ela vai receber, então, em forma de uma aposentadoria, né? Que ela pode acessar de 2 maneiras. Ela pode retirar todo o dinheiro acumulado na idade X, ou ela pode receber a renda vitalícia, tá? Que é um salário mensual ali, todo mês ela vai receber um salário. É uma renda vitalícia, eles falam até o final da vida. Por quê? Porque, na verdade, como a seguradora precisa colocar uma idade, ela coloca 120 anos. Eu não sei quem vai viver até 120 anos, né? Viver. Mas eles colocam... Eu quero viver até 120 anos. Eu não preciso viver até os 120, não. Mas eles colocam ali até 120 anos, ter certeza, tá? de que é vitalício. Que é vitalício, exatamente. E essa renda mensal, essa renda vitalícia, ela é totalmente livre de imposto. Tá, eu posso fazer uma pergunta? Igual eu falei, a gente tem muita gente que chega na igreja que não tem informação nenhuma. Esse foi um dos motivos que a gente criou esse projeto. Exatamente. A gente criou esse projeto para poder ajudar a comunidade. Aí o cara, uma pessoa, um cliente procurou vocês, abriu o seguro, correto? E está ali pagando o seguro $60 por mês durante 1 ano. Está tudo certinho, 1 ano e meio. Aí ele não consegue pagar mais. Se ele para de pagar, o que acontece? Então, vamos lá. O plano indexado, primeiro, ele é flexível, tá? Então, vamos supor que hoje o Valmir resolveu fazer um plano de $300 por mês, tá? Se ele quiser aumentar ou fazer pagamentos adicionais para ele poder render mais, né, para o futuro dele, ele pode fazer. E se ele quiser diminuir esse valor, ele também pode diminuir. Tá? Em caso dele parar, vamos supor, chegou, sei lá, com 3 anos, ele não quer mais o plano, ele quer parar, ele vai acessar a parte do dinheiro que está disponível para ele acessar, tá? E o restante que ficar dentro da conta dele, por quê? Porque o plano tem uma carência de 2 anos. Tá? Por que o plano tem uma carência de 2 anos? Porque para que os juros compostos, o que é juros compostos? Juros sobre juros. Para que esses juros possam agir ali dentro do dinheiro, né? O nosso fermento ali para crescer o dinheiro, precisa de tempo.
Precisa de tempo para esses juros compostos poder trabalhar e crescer o dinheiro. Então, por isso existe essa carência de 2 anos, tá? Depois de 2 anos de carência, no 3º ano, ele pode acessar de 20% a 30%. E aí, depois, no 4º ano, de 30% a 40% e assim sucessivamente. Se nesse meio tempo aí ele quiser parar, ele vai receber, ele pode acessar o dinheiro que está disponível para acessar, tá? E o restante do dinheiro que ele não vai poder acessar, porque ele parou ali, né? E não tá, o valor não está ainda todo disponível, ele só é 100% disponível a partir do 10º ano. Então, o valor que não está disponível ainda, a seguradora vai utilizar só para a parte da proteção. Então, ele vai continuar protegido, ele continua tendo a herança dele, até que aquele dinheiro que está no plano indexado termine. Porque ele não está colocando mais. Uma pergunta. Muito bem respondido, muito obrigado. Uma pergunta. Sou imigrante, não tenho IT number, não tenho social, não tenho nada. Preciso fazer o plano. Consigo? Pode fazer. Você só precisa do seu passaporte. Mais uma pergunta só para dar ênfase. Vamos supor que eu vou embora para o Brasil. Eu terminei meu ciclo, Meu ciclo é de 10 anos pagando, certo? Eu entendi que eu tenho que fazer um ciclo. Eu faço um ciclo de 10 anos pagando. Vou embora para o Brasil. Não tenho nenhum tipo de documento, nada que me vincula a esse país. Estou no Brasil. Eu consigo receber esse dinheiro lá no Brasil? Consegue. Se você for diagnosticado no Brasil, você recebe no Brasil. Aonde você passa por... Mas eu sou imigrante, eu tô aqui legalmente ou não tem problema, você tem o seu aplicativo dentro da National Life. Aonde você for no mundo, você tem acesso ao seu dinheiro. Ver como é que tá o seu dinheiro. Você precisa ter uma conta bancária aqui para você receber mas o se dinheiro. ele estava aqui, foi pro Brasil, ele tinha a conta aqui. Sim. A pergunta, vocês, quanto tempo que tem, né, essa National Life já existente? 175 anos. 175 anos, ok. Pergunta da comunidade. Tá. Essas perguntas que está recebendo aí agora? Não, essa não. É porque eu já tinha pegado algumas perguntas. A gente nem pegou a pergunta do público que está lá fora, porque nós estamos tão excited. Né? Eu abri uma pólice com vocês de $1 milhão de dólares, por exemplo. Vou estar pagando quanto? $1 milhão se eu abrir uma pólice? Depende da sua data de nascimento, de quais são os seus históricos. Ok, tudo bem. Digamos que eu estou... digamos que eu estou pagando $100, por exemplo, ok. Tá? Sim. Aí eu botei os meus beneficiários, aí a pólice foi emitida direitinho. Daí ano eu falei assim, eu queria mudar os beneficiários, eu posso mudar? Pode, a hora que você quiser. Okay. Você muda dentro do próprio aplicativo, você consegue mudar os beneficiários, você consegue ver o seu dinheiro sendo acumulado e você consegue fazer pagamentos adicionais também. Se você quiser diminuir o valor que você for pagar, você tem que contactar o seu consultor financeiro para que ele possa entrar em contato com a National e mudar o seu plano. Você pode fazer sozinho. Na verdade, vocês são consultoras financeiras, mas representa uma grande empresa que está há 175 anos no mercado, exato? Exatamente. Gente, o meu produtor já começou a puxar a minha orelha. Eu queria ficar aqui com vocês mais 3 horas. Tem uma pergunta. Antes da gente encerrar, tem uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Rafael. Tá bom, a pergunta é minha mesmo. Então vamos lá, faz a sua pergunta. Fica à vontade. Eu queria, assim, para ficar claro, assim, para brasileiros que acabaram de abrir a empresa no ramo da construção, aqui em Boston, né? Quais os primeiros passos para conseguir financiamento de veículo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. O que ele vai precisar. Obrigado, Rafael. Acabou de abrir a empresa. Foi ótimo. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de 3 meses de extrato bancário, já que ele não tem da empresa, ele vai usar o pessoal, tá? Ele vai precisar de 3 meses de extrato bancário, vai precisar de um passaporte e ele vai precisar de endereço e, basicamente, carteira do país dele ou de Massachusetts. Ele consegue comprar sem entrada o carro? Não. Ele tem que dar uma entrada? Tem que dar. Só compra Qual que é o sem mínimo? Entrada. Só compra sem entrada quem tem já o crédito muito alto e já está no mercado há muito Produtor, tempo. posso ter mais 3 minutos só para uma pergunta? É uma pergunta polêmica. Juros bancários. Vamos supor, eu só tenho passaporte. É verdade que o banco vai me esfaquear nas parcelas? Muito menos do que ele te esfaqueia no Brasil. É importante falar. No Brasil você paga muito mais juros abusivos, os juros são mensais. E nos Estados Unidos os juros é anual.
Então, quanto que vai ser o máximo? A gente tem um teto em Massachusetts, que é 20,9. Sim, com certeza. O banco não pode passar de 20,9 anual. No Brasil é muito mais. Mas que quantos isso. por cento é para aquele que tem somente o passaporte? 20,9 anual, se ele entrar em alguns bancos que a gente tem. Depende, isso que eu ia falar. 20,9. Nós temos hoje Anual. bancos parceiros que oferecem menos do que isso. 15, Mas aí você 16. precisa se qualificar. Você precisa ter extratos Renda. bancários bons. Não quer dizer que você tem que depositar muito, tá? Mas não ter cheque voltando, o mês terminando negativo, um depósito frequente ali, constante, né? Não é esse mês eu deposito 100, mês que vem eu deposito tem 3 que ser uma mil. E vocês Ai, não orientam consigo também, explicar. vocês orientam também o cliente banco nessa isso. questão? Se Digamos, o ele não cliente tiver chegar lá com e... pressa, ele puder esperar certeza. 3 meses, a gente vai falar o que ele tem que fazer nesses 3 Com meses. certeza. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, mas quando vocês não tiverem mais perguntas, eu gostaria de dar uma palavrinha ali fechando. Não, antes de você dar essa palavrinha fechando, vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar 10 segundos para cada uma dar uma palavra. Ah, é isso que eu preciso. 10 segundos. 10 segundos para você que está aí nos assistindo, de duas mega empresárias. Eu falo que é mega empresárias, eu conheço a vida delas, eu conheço a família delas, eu conheço o business delas. Eu não colocaria minha mão no fogo se eu não conhecesse vocês. Eu queria que vocês, principalmente para as mulheres que estão assistindo, que, tipo, vou pra lá, vou ser só house cleaner. Não, pelo amor de Deus, eu conheço muitas house cleaners que ganham muito dinheiro. São top. E são Sim. top, empresas top, que são... Mas eu conheço muitas mulheres desmotivadas que falam, pô, eu não gosto de fazer limpeza, ou eu não Faz só gosto por de dinheiro, trabalhar em restaurante. Eu quero um conselho de duas mega empresárias em 10 segundos. Só um minutinho, só para completar a sua pergunta, desculpa. É importante colocar que vocês não começaram do jeito que vocês estão. Não. Certo? Nós Que vocês contamos já deram. um pouquinho Já, hoje. exatamente, mas eu só que às vezes alguém pegou agora a live no meio. Vai ter que voltar a assistir tudo de novo. Você vai voltar a assistir de novo. Mas Porque, dá né? esse conselho em 10 Por segundos, favor, começando por com favor. a Camila. Comigo? Isso. Tá. Eu vejo assim, eu li uma frase esses dias que tava falando assim, gente, eu vou ter dificuldade com esses 10 segundos, tá? Mas que tava falando assim, visualiza aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Tá, eu quero chegar aqui. Então agora você já vai começar a viver como se você já estivesse lá. Na sua cabeça, sabe? Eu vejo assim, que muito tá na nossa mente. Como que você se vê, como que você se enxerga. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu não posso, eu não consigo, não é meu perfil. E eu não falei isso no início aqui, mas eu sempre falei que eu nunca ia vender nada na minha vida. Né? Ela falava pra mim. Eu formei em enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu cresci numa família de vendedores, porque meu pai e minha mãe são vendedores natos. Eu falo que minha mãe vende até avião caindo. E assim, eu falei pra mim mesma que eu nunca ia vender nada. E por isso eu escolhi a enfermagem. Eu nunca exerci a minha profissão de enfermeira. E assim, isso que eu queria falar, muitas das vezes você não se enxerga. E as pessoas que estão de fora, elas olham pra você e falam assim, nossa, você é top. Nossa, olha o que essa mulher tá fazendo. Nossa, olha a vida dela. Olha, sabe? Então, acredite mais em você. Visualiza ali onde você quer chegar e já coloca na sua mente, já vive a sua vida como se você já estivesse lá. E você vai chegar. Aline, Maravilha, a palavra maravilha. é sua. Aline, a palavra é sua agora. 10 segundos, hein? Então, já que ela já deu toda a motivação, então eu queria falar aqui o seguinte, que a perfeição é Deus, né? E a pressa, a gente fala que é inimiga da perfeição. Então, eu vi isso aí no Instagram e eu falei, cara, é incrível. Porque o que é a pressa, né? Se a pressa ela é inimiga da perfeição, ela é inimiga de Deus, então se você está trabalhando na loucura, na pressa, que é para hoje, você está trabalhando contra Deus, trabalhando do lado do outro. Então, o planejamento, você focar no que você precisa fazer, e você fazer, isso é trabalhar do lado de Deus, trabalhar do lado da perfeição, é ter paciência, é se esforçar, é lutar, é correr atrás. Isso é estar do lado de Deus, é ter paciência para chegar lá, mas ter foco. E se você conseguir ter foco e ter esse cuidado de tomar cuidado com essa pressa, você vai chegar lá. E os juros compostos é isso, é o contra a pressa.
é do lado de Deus, da perfeição. Muito Maravilha. boa a visita de vocês. O Leva Podcast agradece muito. Chegamos ao fim de mais um Leva Podcast em parceria com o jornal Brazilian Times. Eu quero agradecer ao meu parceiro Antônio, a Obrigada, vocês que Antônio. vieram Eu que aqui, agradeço a vocês, ao Rafael do imensamente. marketing e também ao Maurício, nosso produtor. Obrigada Foi a todos. muito ricas as informações. Bastante. Muito obrigado. Bem-vindo ao Leva Podcast. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Amamos.